estamos ao vivo. Sim, sim. Já tá aparecendo pra mim também. Number one. Branca, cadê você? Amor, tô travada aqui, ó. Tá... O seu Antônio conseguiu entrar. É? Boa Não, noite, seu Antônio. Aqui, já tá tudo certinho. É, como choveu bastante, eu acho que tem uma instabilidade na internet por aí, né? Seu Antônio de Menezes, não perde uma live. Que maravilha, seu Antônio. É um prazer pra gente, o senhor tá sempre participando aí. Sempre por aqui. Isso aí. Vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal vai chegando aí ao decorrer da live. Vamos lá, gente. Vamos avisar os amigos. O pessoal tá entrando, ó. Tô vendo ali. A Branca. Ah, Branca. Branca, ganhei de você hoje, Branca. Nós já estávamos preocupados, porque você estava demorando para entrar. Exato. A Branca consegue entrar antes de mim? Deixa eu ver mais quem tá chegando. Se aparece aqui pra mim. Aqui, dando boa noite pra gente. A Branca deu boa noite. Boa noite, Branca. A Branca que tava acompanhando, né, a live da gente lá no programa do Neto. Na quarta-feira retrasada, né? A Branca também tava lá. Assim. Legal. É que ela tá em Jurerê. Então. Por isso que ela não entrou primeiro. Né? Por isso você não ganhou de mim. Ah, mas tudo bem, ganhou sim, por estar em Jurerê, né? Por estar por aí. Ganhou de mim de lavada, viu, Branca? Legal. Faz um tempão que você tá viajando, né, Branca? Ah, a Branca tirou umas férias aí, hein? Sabáticas, né? Daquela o ano inteiro. Tá. Você merece, viu, Branca? Maravilha. Hoje vai ser um tema muito, mas muito bom. A gente vai discutir praticamente o capítulo mais importante da parte de alimentação do livro. Né? Eu gostei muito desse capítulo, embora eu sempre ouço você falar sobre o assunto. A leitura, ela foi feita assim, de forma... Eu recebi a leitura de forma bastante impactante. Né? Era cada parágrafo e... Nossa! Que medo! Na verdade não é, né, para as pessoas ficarem com medo, mas para servir de alerta mesmo, né, que aquele doce, aquele sabor gostoso faz um mal danado, né? Sim. A Branca está dizendo que só vai voltar pro nascimento do no meio neto. do ano. Que delícia, hein, Branca? Que bom. Olha, eu vi que a Catarina Miu, que já entrou e tá dando boa noite aqui pra gente. A Regina Takashima também. Boa noite, já Regina. tá por aqui. E aí ela diz, ó, vem pro nascimento do neto e depois volta pra Jurerê de novo. Tá gastando hoje, hein, com a gente aqui, né? Meu Deus do céu, tá tripudiando em cima da gente, a Branca. Que bom, muito bom. Legal. A Lilian Plastina, boa noite, Lilian. Boa noite, Lilian. Legal. Rosângela Calisto também, já está por aqui.
E vamos compartilhar o link da live. Eu ainda não fiz isso, vou fazer agora aqui, ó, compartilhando no meu perfil. Sempre muito importante fazer isso, viu? Porque mais pessoas conseguem assistir a live ao vivo. Sim. Ó, Cleonice Silva, querida, tá assistindo. Boa noite, Cleo. Boa noite, Legal. Cleonice. Isso aí, então compartilhar, né, o link da live. Sim. E a gente vai começar então a falar sobre o tema de hoje, tá bom? Bom, então o livro é esse, né? Vocês já conhecem muito bem, Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, editora Viseu. Esse livro, o ideal é que quem participa da live adquira previamente, antes das discussões. Aí no vídeo, na live, eu botei aí no título da live, eu já deixei um telefone, um WhatsApp. Então é só entrar em contato com esse WhatsApp que a gente tem um livro para entregar, né? Ou então comprar direto no site da editora Viseu, ou das Americanas, da Amazon, enfim. O importante é vocês terem um livro, porque apesar da gente discutir capítulo a capítulo aqui, a leitura ela é muito mais completa, né? Ela dá muito mais detalhes, tá certo? E hoje a gente vai discutir um dos capítulos mais importantes, que é o capítulo 7, o açúcar destruindo neurônios. O tema, na verdade esse título é impactante, mas ele é completamente real. É isso que o açúcar faz. Ele destrói neurônios. Branca, Charlotte saiu. Daqui a pouco ela aparece. Depois que ela entrou na adolescência. Logo ela aparece por aqui. Ela só aparece por aqui quando ela tem segundas intenções. Isso aí. Típico de uma adolescente. Então, nesse capítulo, eu começo ali falando sobre a história do açúcar, né? Na verdade, o açúcar, ele tem ali uma história muito triste, né? Muito ruim. A gente pode voltar, por exemplo, ali no período do Brasil colonial, as fazendas de cana-de-açúcar, a escravidão. Então, o açúcar ele já vinha rodeado de sofrimento humano, né? Mas, para escrever esse capítulo, eu li bastante sobre a cultura do açúcar em várias partes do mundo. E é muito interessante a gente observar que é impressionante como o açúcar sempre está envolvido no sofrimento humano. Então, durante um certo período, nos Estados Unidos, por exemplo, eles importavam mão de obra jamaicana para a cultura da cana-de-açúcar. E esses jamaicanos trabalhavam simplesmente pela alimentação, pela comida, eles não tinham direitos, né? Eles simplesmente trabalhavam horas e horas a fio, ganhavam muito pouco e certamente sofriam muito em um regime assim vergonhoso em termos de saúde pública, né? Em termos de proteção à pessoa humana. E posteriormente também, agora mais recente, na República Dominicana, eles importam mão de obra do Haiti, e esses haitianos trabalham por muito pouco, por períodos assim longuíssimos, e também sem nenhum tipo de direito de assistência de saúde, trabalhista, nada disso. Então, quando a gente vai ver essa história do açúcar, da cultura do açúcar, a gente observa que sempre existiu injustiça social em relação à cultura do açúcar. Já começa por aí, né? O açúcar, que a princípio era um produto de luxo, né? Era caro, então as pessoas consumiam pouco. Hoje, na verdade, é muito consumido. E é um alimento, né, se é que dá para chamar assim, um alimento que está relacionado a muitas doenças, né? O excesso do açúcar está relacionado a muitas doenças. Os órgãos públicos mundiais vêm se preocupando com isso. Então, por exemplo,
A Organização Mundial da Saúde, até alguns anos atrás, dizia que até 50 gramas de açúcar por dia era aceitável. Hoje eles falam em 20 gramas. 20 gramas de açúcar por dia seria aceitável. Mas já existem estudos mostrando que acima de 14 gramas por dia de ingestão de açúcar, a gente já faria alterações ruins para o organismo. E para vocês terem uma ideia, uma lata de refrigerante tem de 40 a 100 gramas de açúcar. Então vocês vejam, quando você toma uma lata de refrigerante, vocês já tomaram ali 4 vezes mais, já ingeriram 4 vezes mais açúcar do que aquilo que o organismo poderia metabolizar. Então, vocês imaginam, né, tomar café com açúcar o dia todo, comer sobremesa diariamente. Então, o açúcar, ele acaba estando presente ali o tempo todo nas nossas vidas e vai fazendo uma destruição gradual. Bom, o açúcar, na verdade, ele tem um lobby muito forte, né? A indústria do açúcar é muito poderosa. Por isso, esse tipo de informação que eu dou no livro e que eu tento dar para vocês no projeto Sede, são informações que chegam com dificuldade ao público geral. Por quê? Porque a indústria do açúcar é extremamente lucrativa. Por isso eles têm certamente a mídia na mão. E essas mídias, seja a mídia social da internet, sejam as propagandas de televisão, o que acontece é que eles têm um poder de convencimento muito grande. E as pessoas acabam achando que o açúcar pode ser saudável. A gente vê uma propaganda de um chocolate, por exemplo, dá água na boca. As crianças querem aquilo ali. A indústria do açúcar é tão sacana que ela conseguiu associar infância à ingestão de doce, sendo que é algo terrível. Hoje, a Associação Americana de Pediatria, a própria Organização Mundial da Saúde, já orienta que não se dê açúcar, não se adicione açúcar para crianças até 2 anos. Na verdade, isso vai ser ampliado com o passar do tempo. O açúcar ele deve ser evitado em todas as idades. Mas, enfim, o lobby do açúcar é muito grande. Nesse capítulo eu discuto como essa desinformação em relação ao açúcar começou ali já na década de 50, quando então havia uma epidemia de infarto agudo do miocárdio entre os americanos. Era uma situação pós-guerra, em que os Estados Unidos estava vivendo um boom de crescimento econômico e as pessoas tinham acesso a grande quantidade de calorias baratas. Então, eles comiam, começaram a engordar e começaram a ter infarto. Então, na época, na década de 50, não se sabia qual era o motivo, por que as pessoas tinham tanto infarto. Era uma doença assim tão comum, acontecia muito nos campos de golfe. O indivíduo ali de 50 anos e 55, ele estava jogando golfe e caía ali. Ele sentia uma dor no peito, caía, tinha morte súbita. Outros ainda iam para o hospital, mas o prognóstico era muito ruim, até porque na época o tratamento era muito limitado. E o governo americano, então, ele fez um investimento ali no mundo científico para definir o porquê daquilo, porquê daquele índice tão aumentado de infarto agudo do miocárdio. No livro eu explico sobre um cientista que tinha muita credibilidade nos Estados Unidos e que fez um estudo, mas cheio de viés, botando a culpa totalmente na gordura. E esse resultado enviesado dos estudos que ele coordenou deixou impregnado na mente da população de que
a gordura era o grande mal, era o que produzia o infarto agudo do miocárdio. Muitos anos depois, se avaliando esses mesmos trabalhos, esses mesmos números que esse cientista avaliou, que eram de vários países, se observou que o açúcar era um fator muito mais importante que a gordura, no caso do infarto agudo do miocárdio. Até porque hoje a gente sabe que quando a gente ingere o açúcar, que não é utilizado pelas células, né, acima daqueles 14 gramas por dia, o fígado, ele acaba, com a ação da insulina, acaba transformando esse açúcar em gordura. Né, gordura que fica infiltrada ali nos órgãos abdominais. Então, o açúcar era um grande vilão. E depois teve um outro estudo, um pouquinho mais tarde, um estudo que foi publicado numa revista muito importante, que é na New England Journal of Medicine, que é uma das principais revistas científicas do mundo. Em 1967, um grupo de cientistas fizeram uma publicação e colocavam o colesterol como a principal causa de doenças cardíacas. Muitos anos depois se descobriu que a Fundação de Pesquisa do Açúcar, hoje que é a Sugar Association, pagou cerca de $50 mil para cada cientista envolvido no artigo da revisão. Isso em 1967. É muito triste a gente imaginar que se publicasse em uma revista de alto impacto, como a New England, uma pesquisa que determinava a conduta médica no mundo todo e com resultados falsos por conta de investimento pesado da indústria do açúcar. Isso é muito triste. Essa descrição ela está no livro do Max Lugavere, que é um grande escritor sobre alimentação e saúde cerebral, mas o Dr. Stanton Glantz, que é um professor da Universidade da Califórnia, ele publicou numa revista muito importante, no Journal of the American Medicine Association, agora em 2016, detalhes sobre esse estudo que foi completamente elaborado para convencer as pessoas de que o açúcar não era ruim e que a gordura era muito ruim. Né? Então, isso mostra um passado sombrio da ciência, né? Em que o valor econômico subjugava a parte de interesse de saúde ou para a saúde da população. Bom, atualmente as coisas são diferentes, né? Hoje a gente tem uma ciência mais séria, mais equilibrada. Mas mesmo naquela época, em 1967 ou mesmo antes, muitos cientistas importantes falavam da importância do açúcar no infarto. Inclusive, quando tinha essa epidemia, entre aspas, de infarto agudo do miocárdio entre os americanos, os franceses, que consumiam muita gordura e pouco açúcar, eles não tinham aquela taxa de infarto agudo do miocárdio. Então, os cientistas falavam, se a gordura é o grande problema, então os franceses consomem muito mais na época. Né? Então, desde aquela época, alguns cientistas já diziam que não era o açúcar, não era a gordura a grande vilã, mas sim o açúcar. Não que a gordura não tenha um papel também importante. A gordura saturada ela é ruim, claro que é. Né? Se você come carne gorda, se você come gordura insaturada, gorduras trans, como na margarina, por exemplo, é óbvio que isso é muito ruim, que vai ajudar a entupir as artérias do coração, claro que sim. Mas o açúcar é ainda pior. Então é essa consciência que as pessoas precisam ter. Né? Porque você observa que todo mundo se preocupa em controle do colesterol. Né? Você vai no médico para fazer o check-up, o indivíduo pede lá o colesterol e uma glicemia de jejum. A glicemia deu 90, tá jóia. O colesterol, esse LDL está um pouquinho alto, ruim, vamos usar remédio para colesterol. Isso é uma coisa incompleta, né? E que está aí, por quê? Por causa dessas pesquisas enviesadas que
determinaram condutas médicas ao longo de décadas. Então, se você vai fazer o seu check-up, o colesterol tem que ser medido sim, mas a glicemia, junto com a hemoglobina glicada, que mostra a média da glicemia nos últimos 3 meses, a insulina basal, que mostra se você está exagerando na ingestão de açúcar, de carboidrato de alto índice glicêmico. Então você vai juntar tudo isso junto com o colesterol e aí você vai mudar estilo de vida. Mesmo porque as estatinas, que são simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, esses remédios precisam ser muito bem indicados. Precisa sempre fazer o cálculo de risco-benefício. Porque a gente sabe que essas estatinas, a longo prazo, elas têm relação com declínio cognitivo, com alteração inclusive de memória. Então não é simplesmente usando para todo mundo e sem dar uma chance para a mudança do estilo de vida antes, né? Então mudar estilo de vida muitas vezes corrige. Se o Klaus, meu querido amigo, estiver assistindo, hoje ele fez os exames dele, a gente conseguiu, né? Parou com a atorvastatina dele, ou a rosuvastatina, uma estatina, a gente parou há algum tempo, porque ele estava ali se cuidando muito bem em relação à dieta e exercício físico. Hoje a gente viu o resultado dos exames, o colesterol está perfeito, sem remédio. Ou seja, ele não precisava do remédio, ele precisava de mudança de estilo de vida. Não estou dizendo com isso que ninguém precisa de estatina, porque às vezes esse colesterol elevado ele tem uma relação íntima com a genética. Então, aí mesmo você se cuidando na dieta, mesmo você fazendo atividade física, às vezes vai ser necessário utilizar algum remédio específico para o colesterol. Mas sempre com muito critério e sempre dando uma chance para a mudança do estilo de vida. Dieta adequada, atividade física. Né? Mas quer dar uns boa noites aí, que eu acho que eu estou falando muito aqui. Claro, não está falando muito não. Na verdade, eu estava aqui ouvindo você e pensando, olha quanta informação, né? Informação boa está sendo dada aqui nesse momento da live. A única coisa, e gratuitamente, né? A única coisa que as pessoas precisam fazer é parar um momento, ouvir e, é claro, pôr em prática também, né? Porque senão não adianta. Mas bem legal, ó. A Cíntia Palma tá por aqui, dando boa noite pra gente. A Vera Regina Volpato também, deixando o seu recado. Boa noite para todo mundo. A Mila também tá por aqui. Isso. A Tereza Paulucci Batista. E disse, inclusive, uau, estou conseguindo eliminar o açúcar e pães. Falou pra você, viu, Tereza? Muito bom. O Edinaldo Tres, que é o nosso amigo Corró. Meu amigo. Isso, também tá por aqui a Cleusa Russo, dando boa noite pra gente. A minha mãe tá assistindo a live também. O César, eu vi por aqui também. Que legal, né? A Sara Fedrigo dando boa noite. O Alex Rezende, que tá dando boa noite pra gente e dizendo que hoje tá assistindo a live lá de Paranavaí. Que legal, um abração, velho. Isso, deixa eu ver quem mais tá por aqui. A Franciele Rodrigues, a Vera Santos, a Daniele Bazon também, por aqui. Presente. Isso, a Rose Bonin também dando boa noite pra gente. Noite. Tá por aqui a Yolanda, Tia Landa, lá de Colorado. A Branca, que a gente já falou, Cleonice também. Ou seja, a galera aqui que tá acompanhando a live, a Joyce entrou agora, tá vendo aqui a Joyce Magri, né, dando boa noite, dizendo assunto importantíssimo, também acho, viu? Concordo com você, Joyce. O Leosbel Lima. Bem, boa noite pro Leosbel, que legal. Querida Josete Pedroso, está assistindo. A Josete, gente, é o seguinte, é minha paciente mais espetacular. A Josete, ela tem 80 e quantos, Josete? 87, é isso já? Mas é impressionante, eu até fiz umas fotos com ela. A Josete, ela é minha paciente desde 1997. E a principal característica da Josete é que ela é extremamente inteligente. Toda a informação, ela armazena e ela põe em prática. E ela é um exemplo de saúde. Ela agora mora em Santa Catarina, mas ela vem anualmente para o nosso retorno. E o exame dela é um espetáculo. Ela tem um cérebro de quem tem 50 anos. Só que ela já tem mais de 85. Eu acho que são 87 anos. É fantástica a Josete, fantástica. Ela assiste todas as lives. Se ela não assiste ao vivo, ela assiste depois. Ela lê os meus livros, ela segue à risca.
Josete é um grande orgulho para mim. E olha, eu aposto que ela vai chegar a bater recordes de idade com qualidade de vida. Tá Isso bonita, aqui é importante, magrona, né? em forma, Longevidade elegante. com saúde. Josete é fantástica. Deixa eu só dar mais uns abraços aqui. Acabou de entrar aqui o Toninho da Ambulância, está assistindo a nossa live também. O Leosbel Lima, a Marilza Manzani também. O Maurílio Valério, né, que deve estar junto com o Leosbel. Isso, também por aqui. Deixa eu ver quem mais. A Cida Carrinho Max também. Cida, abraço. Legal. A Cleus vai dizendo que amanhã ela tem consulta cedinho com você. Legal. Muito bom. O Toninho da Ambulância, o vereador maravilhoso, um político respeitável, grande Isso. Toninho. Dando aqui os parabéns para você pela dedicação. O Toninho parabéns para você, Toninho, pela sua dedicação. É um cara que trabalha diariamente pela população, né? Em prol de Arapongas, né? Cara fantástico. Esse é dos bons. A Creuza também, abraço, Creuza. Então é isso, gente. Eu me empolguei, essa era a hora de eu ficar quieto para ele que eu falei. Mas vamos seguindo aqui, a gente vai fazendo umas pausas. Nesse livro eu coloco umas coisas interessantes ali, né? Ainda em termos de história, né? O Cristóvão Colombo, ele levou o açúcar para a América do Norte em 1493. Né? Desde então vem tendo um aumento progressivo do consumo de açúcar. Mas olha que coisa impressionante. Vamos ver aqui, ó. Hoje em dia, um americano ele consome, em média, é isso que eu vou falar mesmo, tá? Não estou errando, não. 69 quilos de açúcar por ano, cada pessoa. Eu fiquei impressionada com isso. Né? É lógico que esse açúcar ele vem em forma também de massa, de refrigerante, de bolacha recheada, mas muito de adição de açúcar. Então, vocês vejam, é muita coisa. 69 quilos de açúcar por ano. Gente, é um absurdo. Há cerca de 100 anos, o consumo médio era em torno de 2 quilos por ano. Né? Já era bastante, mas olha só, agora é muito mais. Né? E uma boa parte dessa ingestão de açúcar em excesso vem pelo consumo excessivo de refrigerantes. Tá? Então, em 2002, a Associação Nacional de Refrigerantes dos Estados Unidos anunciou que os americanos consumiam 200 litros de refrigerante por pessoa por ano. Então, de 1972 para 2002, tinha, então, duplicado o consumo de refrigerante por pessoa. Vocês imaginam? 200 litros por ano. Então, por isso que a gente vê que nos Estados Unidos tem ali um índice de obesidade extremamente elevado, né? Então, o açúcar... E tem umas coisas interessantes que nem estão aqui no livro porque são muito novas, mas, por exemplo, eu estava vendo um estudo assustador da British Medical Journal Oncology, estava vendo essa semana. De 1990 até 2022, o câncer em pacientes jovens, abaixo de 50 anos, aumentou em 88%. Gente, isso é muita coisa, 88%. Principalmente os tumores do trato digestivo, estômago e principalmente intestino. A gente vê na mídia o tempo todo pessoas famosas aí, jovens, com câncer de intestino. E no nosso dia a dia também. Então, é um aumento absurdo. E por que desse aumento? Estilo de vida completamente errado. Né? Principalmente em relação à alimentação. Então, o consumo do açúcar, esse consumo de refrigerante. O refrigerante é altamente cancerígeno. E o açúcar, ele é um grande problema nessa parte, porque o açúcar, como ele faz uma inflamação orgânica, ele acidifica o organismo. Essa acidificação orgânica facilita a proliferação de células neoplásicas, de células cancerígenas. Então, é assustador. Então, ou a gente muda agora o nosso estilo de vida, ou então a gente vai ver esses números saltando de tempos em tempos. Como diz o título do livro, é agora mesmo, né? Sim, sim. É já. Sim. E aí esse consumo de açúcar
o refrigerante é o grande responsável, mas o açúcar ele entra na composição de muitos alimentos industrializados, né? Isso é muito atraente para a indústria alimentícia, porque é de baixo custo, sabor agradável, fácil de armazenar e principalmente causa dependência, né? O açúcar causa dependência, gente. Quando vocês ingerem um açúcar, muita gente fala, eu sou chocolatra. Mas na verdade ele não é chocolatra, ele não é um viciado em chocolate não, ele é viciado no açúcar. Eu sou viciado em café, eu tenho que tomar café o dia inteiro. O seu café tem açúcar? Tem. Provavelmente o vício é em açúcar, não é na cafeína. Por quê? O açúcar, ele atua no sistema de recompensa cerebral, que é o mesmo sistema que o cigarro, a cocaína, o álcool atuam, né? Então, é liberação de dopamina. Então esse açúcar ele traz uma sensação de bem-estar imediato. Por isso que quando as pessoas estão estressadas, nervosas, muitas vezes elas querem descontar no doce, elas têm uma compulsão pelo doce. Isso é uma armadilha terrível, porque esse açúcar, o que ele faz? Ele é absorvido, né? Ele aumenta o nível de glicose, de insulina, ele muda a permeabilidade intestinal, ele produz inflamação. Essa inflamação, o que ela vai fazer de forma consistente? Reduzir fator neurotrófico derivado do cérebro, reduzir serotonina, dopamina. Bom, então tá. De imediato, quando você come o açúcar, você tem a liberação de dopamina e você se sente bem. Só que logo em seguida, o que acontece? Esse nível de açúcar cai. Quando ele cai, você precisa do quê? De açúcar de novo. E você segue nesse ritmo. Açúcar, diminui açúcar, diminui açúcar. Então você vai comendo, você vai ficar compulsivo por comida. Isso é algo bem rápido, assim, né? Agora, o malefício ele é consistente. Esse açúcar ele está produzindo um aumento de inflamação crônica subclínica e uma destruição neuronal. Ele está destruindo o seu cérebro. E não é só em relação à parte cognitiva de memória, não. É também na parte de oscilação de humor. O açúcar ele produz uma oscilação de humor enorme, né? O indivíduo come o açúcar, ele libera dopamina, ele fica animado, alegre. Daí, poucas horas, essa glicose cai no sangue e aí ele começa a ficar irritado, mal-humorado. Ele precisa do quê? De outro doce. E dessa forma ele vai perdendo mais fator neurotrófico derivado do cérebro. Então ele vai aumentando a chance de ter o quê também? Depressão, transtorno de ansiedade. Então o açúcar ele não está relacionado só ao maior risco de doença de Alzheimer. Aliás, tem muitos pesquisadores que já chamam a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3. Né? A gente tem o diabetes mellitus tipo 1, que é da criança, do jovem que precisa usar insulina desde o início. O diabetes mellitus tipo 2, que é aquele diabetes que está relacionado com o avançar da idade, com aumento de peso, com estilo de vida incorreto, tendência genética. E agora já se fala em diabetes tipo 3, que é a doença de Alzheimer. Por quê? A doença de Alzheimer ela tem uma relação muito grande com o aumento da resistência das células cerebrais à ação da insulina. Então o que é isso? Você come açúcar, muito açúcar. Aí a célula ela vai ficando resistente à ação da insulina, porque cada vez que você come açúcar, você libera um monte de insulina. A célula vai ficando resistente, então, à insulina, e aí o açúcar não entra na célula, ele fica só navegando, passeando ali na corrente sanguínea sem entrar na célula. O cérebro, ele funciona à base de glicose, então, se não está entrando glicose na célula, começa a ter uma disfunção dessas células. E essa glicose livre, ela produz uma inflamação nas células da glia, que são células cerebrais responsáveis pela defesa cerebral. Então essa inflamação ela acaba destruindo o neurônio. Como vocês vejam, o açúcar é terrível. Eu estou falando só do cérebro aqui, mas a gente poderia falar da parte cardiocirculatória. Bom, o que o açúcar faz? Açúcar em excesso não entra na célula, porque a célula está resistente à insulina. Esse açúcar, então, com a insulina alta, o fígado transforma em gordura. Vai aumentando a barriguinha. Aquela gordura abdominal, ela produz interleucina tipo 6, que é uma interleucina pró-inflamatória. Inflama, inclusive, a parte interna das paredes das artérias, inclusive a artéria coronariana. Essa inflamação, ela vai trazendo colesterol, vai grudando ali, vai fazendo uma placa de colesterol.
Um dia essa placa cresce ou se desprende da parede da artéria e entope. Vai fazer um infarto. Então, o açúcar tem relação com infarto. Como eu já falei, o açúcar tem relação com câncer. O açúcar tem relação com obesidade. O açúcar tem relação com diminuição da ação do sistema imunológico. Então, obviamente, vai aumentar a chance de doenças autoimunes. O açúcar é tudo de ruim, realmente é tudo de ruim. E a gente precisa entender que não é só o açúcar que a gente acrescenta ao café, né, ao suco. Não, a gente está falando de um açúcar que está presente aí nos alimentos industrializados em forma de xarope de milho, em forma de sucralose, em forma de melaço. Então, é o açúcar que vai destruir o cérebro, mas destruir todo o organismo também. Tá? E esse é o grande problema de fazer com que as pessoas fiquem viciadas. Né? Eu e a Érica, quando a gente parou de comer o açúcar, né, com regularidade, a gente come aí, talvez uma vez a cada 2 meses, sei lá. Muito raro a gente comer, e agora, ultimamente, a gente come e se sente mal, né? Já não traz prazer, traz mal-estar. Mas no início, quando a gente parou, a gente sofreu um período, porque tem uma fase de abstinência. Eu era um comedor compulsivo de doce, eu comia doce diariamente, me arrependo profundamente. Mas na época a gente não sabia desse mecanismo tão terrível do açúcar, principalmente para a doença de Alzheimer. Então quando você para, a princípio você sente falta, você fica até meio irritado, fica meio nervoso, mas isso dura ali uma semana, 10 dias depois o organismo vai se adaptando. Né? E para você corrigir isso, o que você tem que fazer? Bom, o açúcar da fruta é uma boa opção quando você tiver com vontade de comer o açúcar como uma fruta, ou chocolate a 70% ou acima, castanhas, nozes, é uma forma da gente ir se ajustando à falta do açúcar. Então é muito importante que vocês entendam isso. Tá? Eu tenho muito paciente, por exemplo, com depressão refratária, pacientes com dores crônicas. Puxa vida, o paciente tem artrose, tem dor crônica e reclama, e ele vai no consultório e ele não melhora. Aí você faz ali um questionário alimentar, o indivíduo come pão todo dia, né? Ele come uma sobremesa, ele come arroz branco que tem alto índice glicêmico, ou seja, ele fica se inflamando. E aí a gente vai usar 10 quilos de remédio para essa pessoa, ela não vai melhorar. Né? Isso vale para depressão também. Né? Eu tenho a mãe de uma paciente aqui, né? Uma paciente cuja filha está assistindo aqui, uma paciente que eu adoro, nossa, é minha paciente há muito tempo. E ela está desenvolvendo uma doença de Alzheimer que está progredindo pelo consumo de açúcar. Impressionante, a gente conseguiu tratar todos os fatores de risco, mas o consumo de açúcar a gente não consegue, e ela não consegue parar. Ela fala, não, doutor, eu não consigo. Ou então ela vem e fala que conseguiu, mas aí a filha fala, não, doutor, ela está comendo ainda, ela come sobremesa, ela come açúcar, ela come doce. E é impressionante, não consegue parar. E sendo esse o grande fator de risco para essa paciente, para o declínio cognitivo, e ela está tendo uma piora. Então é uma coisa assustadora. O açúcar né, assim como a gente combate o cigarro hoje, eu acho que daqui a algumas décadas, o combate vai ser ao açúcar, né? Porque o cigarro era a mesma história. O cigarro ele estava em alta ali na década de 50, 60, 70, começo da década de 80. Né? Os publicitários achavam um jeito de convencer as pessoas a fumarem. Os estudos científicos iam saindo aos montes, mostrando que o cigarro era cancerígeno, mas isso não chegava para a população geral. Por quê? Porque o lobby do cigarro era poderoso. Levaram décadas para que esse conhecimento científico chegasse à população geral. E aí as pessoas falando, olha, então tá, o cigarro é cancerígeno, porque antes não se admitia, mesmo com um monte de estudo científico. É o mesmo que está acontecendo com o açúcar agora. Né? Tem um monte de estudo mostrando o tamanho dos malefícios que o açúcar produz, mas a indústria do açúcar é extremamente poderosa. Meu amor, mais uns boa noites aí. Ah, sim.
Ó, nós temos aqui a Sebastiana Narese, que está participando, que está dando boa noite pra gente. A Vera, que tem uma pergunta, depois eu faço. Obrigada, tá, Vera, pela participação. A Márcia Cristina também está por aqui, deixando seu boa noite. O Fábio Lopes. Legal. O Gerson Rodrigues também, dando boa noite. O Gerson, pai do Mateuzinho. Que tá no Corinthians que agora. Tá no Corinthians, jogou muito bem. Assisti o jogo dele, ele entrou no lugar do Fagner. Ele tem que ser titular, hein? O Fagner já deu o que tinha que dar. Mateuzinho daqui pra frente, hein? A gente tá na torcida, hein? Mauro Nicastro também, Mauro, participando querido, aqui da live. Sueli Pedro Amiante, deixando boa noite aqui pra gente. E eu posso fazer a pergunta da Vera, referente ao açúcar? Ela gostaria de saber sobre o mel puro. Essa pergunta... Porque assim, ó, o mel em si é um alimento interessante, porque ele é muito rico em minerais, em várias vitaminas. Ele é um carboidrato de boa qualidade, tá? Mas a gente não pode exagerar. O mel ele é bom, mas em quantidades pequenas. Eu tenho uma paciente que está assistindo aí também, que a gente tinha uma dificuldade de deixar os exames dela bons, e o próprio Klauso, né? Que hoje está com os exames ótimos, mas consumia o mel toda manhã. E esses dois pacientes, eles não conseguiam controlar o metabolismo de açúcar direitinho. Tiramos o mel, eles conseguiram controlar. Então, o mel ele não é ruim, mas ele tem que ser usado com critério, com parcimônia e não diariamente, em quantidades pequenas. Legal, Vera, boa pergunta. Deixa eu continuar. Aí vocês precisam ler, realmente tem muitas informações legais, né? O Dr. Dale Bredesen, da Universidade da Califórnia, ele coloca o açúcar como um verdadeiro veneno. Tem uma pesquisa interessante aqui também, da Universidade de Bath, de Londres, de 2017, que eles mostraram como o açúcar como ele está relacionado ao Alzheimer. Eles descobriram um ponto de inflexão no qual os níveis de glicose começam a inibir uma determinada enzima. E essa enzima, ela combate a inflamação, ou seja, quando você consome um certo tanto de açúcar, você perde a capacidade de combater essa inflamação e, consequentemente, você acaba tendo inflamação e destruição de neurônios, né? Então, o trabalho ele foi coordenado pelo Dr. Omar Kazar, e ele disse o seguinte, ó: o mal produzido pelo açúcar na produção de diabetes e obesidade já é muito bem conhecido. Porém, a potencial ligação entre consumo de açúcar e doença de Alzheimer torna-se mais uma importante razão para controlarmos o açúcar em nossa dieta. Ou seja, hoje a gente já sabe exatamente como o açúcar atua para destruir neurônio, né? Então não é mais uma hipótese, não é mais uma teoria. A gente sabe exatamente como isso acontece. Bom, aí eu cito aqui vários estudos que vale a pena vocês lerem, tá tudo aqui no livro. Vamos ver aqui. Comprovado, né, meu amor? Tem alguns estudos mostrando aqui direitinho como que o açúcar ele interfere nos distúrbios de humor, como na depressão e na ansiedade, conforme eu já falei para vocês. Né? É muito importante aquela distinção que a gente já falou em algumas lives do Projeto C de fruta, suco de fruta, né? Bom, a fruta, ela tem um açúcar, ela tem a frutose, né? Bom, a frutose é um açúcar. Só que quando você come a fruta, além desse açúcar, você tem fibras, muitas fibras. Então, a absorção desse açúcar se faz de forma lenta. Então, não é um alimento de alto índice glicêmico que faz produzir aquele monte de insulina. Fruta, tudo bem. Claro que para o diabético, aí a gente tem algumas restrições para as frutas que tenham índice glicêmico um pouco maior. Mas, de maneira geral, fruta é liberado. Quando você faz o suco de fruta, você tira a ação das fibras, você tira as fibras. E aí fica um carboidrato de alto índice glicêmico. Então o suco de fruta, ele não é saudável. É lógico que ele não é tão agressivo, tão destruidor quanto um refrigerante.
mas ele não é saudável porque ele tem índice glicêmico elevado e ele vai aumentar a inflamação no organismo. Então a bebida adequada realmente é água, tá? Então isso aqui eu coloco bem a distinção entre os dois, né? Lembrar sempre que o açúcar tem a ver com o aumento da barriga, e aí eu mostro aqui alguns estudos que mostram uma correlação inversa, tamanho da barriga, tamanho do cérebro. Incrível, mas quanto maior o tamanho da barriga, menor o tamanho do cérebro, menor o volume cerebral. Por quê? Porque quando o indivíduo tem a barriga, ele está produzindo interleucina pró-inflamatória e faz todo aquele mecanismo que eu citei, destruindo o neurônio. Então o cérebro ele vai reduzindo de volume. Incrível isso, mas alguns estudos já mostram. Maior volume de abdômen, menor volume cerebral, e o açúcar tem muito a ver com isso, né? E lembrar sempre que tem o probleminha da cerveja, né? A cerveja que ela é altamente calórica e ela é muito maléfica nesse aspecto. Ela aumenta realmente o volume abdominal e isso produz inflamação. Bom, e aí já quase no final do capítulo eu falo da importância então de não utilizar o açúcar e se for utilizar adoçantes, que sejam os adoçantes naturais, né? Então tem alguns adoçantes, eu cito aqui, mostro os problemas de alguns adoçantes artificiais, como aspartame, como ciclamato, a sucralose. Esses adoçantes artificiais eles são ruins, inclusive eles são proibidos em alguns países dos Estados Unidos, da Europa, nos Estados Unidos, e aqui é utilizado com frequência, são os adoçantes mais baratos. E eu falo aqui dos adoçantes que a gente pode usar, que são os adoçantes naturais. A estévia é a principal, o eritritol e o xilitol. Esses são adoçantes que a gente pode usar com uma certa segurança, tá? Eu acho que é mais ou menos isso, gente. E aí eu espero que vocês tenham bastante perguntas aí. Nós temos já algumas perguntas aqui sim, viu, meu amor? Mas antes, deixa eu só agradecer a participação aqui da Conceição Zanin, que está assistindo a live aqui com a gente, a Marisa, meu garoto, Evair Terceiro também está por aqui. Querido, abraço. Deixa eu ver, a Dirce Volpato também que entrou, dando boa noite aqui pra gente. Boa, bom, a pergunta da Sara Fedrigo. Ela diz que hoje já se tem muitas sobremesas fits, porém, e aí? Então, é saudável, não é saudável? Esses dias eu estava conversando com a Solange, minha funcionária querida. A Solange ela está tentando mudar o estilo da alimentação dela, né? E aí ela estava falando em relação a preço. E quando a gente compra essas coisas aí, que são diet, né? Geralmente elas são caras realmente, né? Sem glúten e diet. Além de ser caro, você precisa ver com o que está sendo adoçado. Exato. Então, a maior parte, por exemplo, os refrigerantes diet, zero, geralmente eles são adoçados com aspartame. O aspartame é um adoçante cancerígeno. Ele é um dos mais nocivos que existem, né? Então, o excesso de aspartame ele tem relação com, inclusive, aumenta o risco do diabetes, paradoxalmente. Então, quando você vai comprar essas coisas diet, bom, tem que ver a composição. Agora, aí eu estava falando isso para a Solange, falei, olha, eu e a Érica a gente mudou e não ficou mais caro, porque a nossa dieta ela ficou mais à base de vegetais, né? Então, verduras, legumes, frutas, né? O arroz, a gente usa o arroz integral, o feijão é bem legal, o feijão é um alimento muito bom, né? A gente investe muito nos temperos que tem ação antioxidante, aí são múltiplos temperos. Pimentinha, ervas. Isso. Né? A carne a gente tem que comer com parcimônia, né? Principalmente a carne vermelha, mas não fica mais caro, pelo contrário, ficou mais barato, porque a gente gastava muito dinheiro com sobremesa, essas coisinhas sim, gostosas, mas que fazem muito mal. Então, ao invés de você migrar para essas coisas diet, comece a migrar para o natural, comece a se especializar em fruta. Você quer uma sobremesa? Acha fruta legal. Descascar mais, desembalar menos. Porque quanto mais você desembala,
mas a refeição ela vai encarecendo Isso. também, né? Encarece para a saúde, para o bolso. E a fruta, depois da refeição, também tem que tomar cuidado, né? Porque quando você já almoçou, por exemplo, então o seu organismo já utilizou todo o açúcar, todo o carboidrato que precisava. Aí quando você come a fruta, muitas vezes esse carboidrato ele não vai para dentro da célula mais, ele vai virar gordura, né? O fígado vai transformar esse excesso em gordura. Então tem que tomar cuidado com a sobremesa. Muito cuidado, porque tem muita coisa assim sendo vendida como fit, não leva açúcar, mas leva outras coisas que são tão ruins quanto. Então, a gente precisa tomar mesmo esse cuidado, porque aquilo que parece que é inofensivo, que é santo, que é do bem, não é tão bonzinho assim, não. A gente tem que prestar atenção, viu? Quando você pega ali um negócio que você tem que ficar lendo composição... tem uns nomes estranhos. Aí, geralmente, é bom evitar. Pois é. Fica a dica aí, né? Olha aqui, a Marisa, no garoto, tá dizendo que tá lendo livro, que tá aprendendo muito. Legal, Marisa, obrigado. Que muito legal. bom, né? Tem uma outra pergunta aqui, do Clóvis Barbosa. Clóvis craque, Clóvis artilheiro. A pergunta dele é bem assim no estilo mesmo futebolístico, né? Jogar bola a baixo índice de açúcar é a pergunta Clóvis, dele. Todo esporte é legal. Toda atividade física faz com que a célula diminua a resistência à insulina. Então, se você é ativo fisicamente, fica mais difícil o açúcar não ser absorvido pela célula, né? Mas mesmo assim tem que tomar cuidado. Quando você vai fazer um exercício de maior intensidade, como por exemplo, vai jogar futebol, um pouquinho antes, se você comer alguma coisa que tem ali bastante carboidrato, não tem problema, porque o seu músculo vai utilizar esse carboidrato. Mas mesmo assim, talvez não seja o açúcar o melhor, né? Talvez o melhor seja você usar um carboidrato complexo, tipo batata doce, inhame. Eu sei que é difícil você comer inhame antes de jogar uma partida de futebol, mas seria o mais ideal. Mas se você tem que comer alguma coisa com açúcar, que seja antes do exercício físico. Eu e a Érica, a gente pedala bastante de sábado e a gente faz distâncias sempre próximas de 100 km, trajetos difíceis. E aí no meio do trajeto a gente toma caldo de cana. Caldo de cana tem um índice glicêmico elevado, mas é um líquido cheio de minerais, cheio de vitaminas e que hidrata muito bem. Se você toma seu caldo de cana e você segue no seu exercício físico, essa glicose aumentada, ela não vai se acumular no sangue, ela vai todinha para o seu músculo. Inclusive no exercício físico intenso, as células musculares nem precisam da insulina para absorver a glicose entra direto, você nem faz pico de insulina. Então, eu e a Érica, a gente gosta muito do sábado, porque é quando a gente pode ali tomar nosso caldinho de cana sem culpa. Chega sábado logo! E o caldo de cana é sempre no meio do pedal, né, meu amor? Que é praga, porque se for depois, aí você já vai acumular. Não adianta. A Marilza Monzani está dizendo, pelo amor de Deus, separa meu livro, misericórdia, que medo! Amo tudo doce. Tem um exemplo muito triste, né, de Alzheimer. Sim, é dela, né? Porque eu cuidei por tanto tempo. Família maravilhosa, né? Que cuidou muito bem dela até o fim. Então, Marisa, para você o livro é importante, tá? A gente tem na clínica, eu deixei o telefone, aí o WhatsApp, que a Andrea responde, e aí a gente tem lá com desconto, inclusive. Mas para você que tem a genética, fundamental você ler o livro e seguir a risca. Então é isso, a Márcia Cristina entrou agora, a Carla Meneghello também acabou de entrar na live, lembrando que a live vai ficar disponível nos nossos perfis para quem, né, aqui na internet, para quem quiser assistir desde o início depois, ela também sobe para o nosso canal no YouTube, que é o Dr. Milton C.R. Medeiros, lá tem várias outras lives, tem também alguns outros vídeos, né, que também fazem parte do projeto SEDE. Então, bem bacana, né? Fazer esse curso. Você sabe o que eu estava pensando, meu amor? Que isso que a gente faz aqui, né? Eventualmente, nas lives, tem muita gente que cobra para fazer isso. São cursos dados, né? As pessoas pagam para receber essas informações que a gente está dando aqui gratuitamente.
Então, pessoal, vamos aproveitar aí essa oportunidade, Sim. assistir as lives, entender as informações que sempre são passadas de forma bastante objetiva, né, de forma assim bastante acessível. Manda também o link da live para os amigos, para as pessoas que a gente quer bem, para os familiares, né, que a gente sempre nota que tem aí um pouco mais não aceitam tanto, né, essas ideias, são um pouco mais resistentes, digamos assim, a esse novo estilo de vida. A gente vai tentando, uma hora a gente consegue convencer. É isso aí. Ó, a Aparecida Zanon acabou de entrar na live. Sim, agora. O Fábio dizendo que gostou da live, a Meire Fonsati, querida. A Meire, que é uma pessoa muito especial também, a Meire que esqueceu de envelhecer, ela parece uma menina. Ela se cuida muito bem. A Meire é um exemplo a ser seguido. A Meire, ela teve um problema com o mel, né, Meire? A gente teve dificuldade para cuidar da sua glicemia pelo mel. Quando você reduziu bastante, a gente conseguiu controlar. Bom, gente, então, a próxima vez que a gente conversar, daqui a 2 semanas, vai ser um tema bastante polêmico e interessante, que vai ser sobre o trigo. Como o trigo faz mal para o cérebro. É um capítulo muito legal. Tomara que todos vocês consigam ler o capítulo antes para a gente discutir aqui. Você falando assim do trigo, né? Aquilo que a gente conversou esses dias, né? Uma coisa tão gostosa, tão agradável, mas pensa bem no que é um bolo, né? Que a gente faz para os filhos, né? Para as crianças, para a gente mesmo, né? A junção ali do bolo, os principais ingredientes: açúcar e trigo. E aí você mistura tudo e come. Terrível, é gostoso, né? É gostoso um bolinho, mas olha, mistura potente para fazer mal. Então foi a live sobre o livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, sucesso nacional, livro que está com um índice de vendagem muito elevado. Sim. A gente está recebendo um feedback muito legal, editora Viseu. Quem quiser adquirir pode ser pela internet ou entra em contato com o WhatsApp que eu deixei aí, que é o 30554277, fala com a Andréia. A gente entrega pelo correio, ou se for pessoas daqui da cidade, é só passar lá na clínica, na rua Drongo 2060 e pegar, tá bom? Olha só, Jerusa acabou de entrar aqui na nossa live. Jerusa, a gente quer desejar um abraço para você de conforto, tá? Jerusa, sabe que um momento é meio complicado, mas que bom você ter entrado aqui na live, ter conversado com a gente, sinta aí os nossos sentimentos, tá bom? A gente sofreu muito daqui, Jerusa, muito mesmo. Aceite o nosso abraço. Sim. E é isso, gente. Então tá, gente. Aí logo a gente conversa novamente. Grande abraço, foi uma satisfação enorme. A gente estava com saudade de vocês. Tchau, gente.